Gordon MacDonald. Sabedoria e conhecimento. Como a gente ter o nosso mundo interior organizado, buscando ter a sabedoria e o conhecimento. Tem tudo a ver com mente. Quando quem trabalhou os 7 hábitos, vai ver o investimento que tem no livro de Steven não sei o quê. Covey. É sobre os 7 hábitos, entre eles está você trabalhar a mente, né? Os desafios que você enfrenta na mente. Se não tivermos uma forte resistência mental e o forte crescimento intelectual que ela produz, não poderemos pôr em ordem o nosso mundo interior. O que esse capítulo tenta trazer para nós é que nós precisamos trabalhar a nossa mente. Alguém que deseja ter uma vida organizada, ela precisa mexer com a sua cabecinha, fazer a cabeça funcionar o máximo possível, certo? Então, a gente precisa pensar, precisa analisar, precisa criar. Leia aí. Isso é bem claro. Pessoa que tem preguiça de pensar, se ela estiver no grupo de pessoas dominantes, fulano já pensa, fulano pensa por mim, aí a gente vê o papel de um escravo, né? Alguém que é dominado pelo seu chefe, porque ele pensa, eu obedeço, eu não faço mais nada. E aí a gente incorre no risco de cada dia ficar mais preso ao sistema, aos pensamentos, às ideias daquela pessoa que se acha no poder, na obrigação, no dever de pensar, inclusive por você. Mas tudo por quê? Porque não estamos ousando pensar e descobrir. Nessa sociedade pressurizada, onde você vive pressionada por tantas questões em que vivemos, aqueles que não tiverem uma boa resistência mental geralmente serão vitimados por ideias, sistemas que são destrutivos para o espírito e para as relações humanas. Qual é o objeto que a gente vê aí? Ai, quanta gente passa horas e horas na frente de uma televisão. Terrível. Quer ficar burrinho? Fica assistindo as novelas todinho, de manhã, tarde e noite. Assiste tudinho. Aí vai ficando bem burrinho, bem sem pensar. Não é? E eu falo principalmente para as mulheres, mas a gente sabe de homens que passam horas e horas, tempo com novela, com todo tipo de filme, não é? Muito tempo na frente da televisão, assistindo muitas bobagens e sendo realmente manipulado pela televisão, pelo que a televisão diz. A gente fala sempre isso, até mesmo com os casais, os casamentos, os relacionamentos. Se vê na novela, a novela diz isso e aquilo, e a pessoa traz para a sua vida, acha que aquilo vai ser possível ser aplicado na sua vida, quebra a cara. Por quê? Porque está sendo uma vítima desse sistema. É preciso pensar. Olha aí, leia aí. É isso que a gente vê aí, pensando, né? Lendo, estudando, que é o grande Drummond, não é? Como a sua vida toda foi de leitura, né? Chega a uma certa idade já de velho e continua estudando, continua lendo, continua pesquisando, até mesmo a Bíblia. Veja só, às vezes a gente conversa com algumas pessoas, com pessoas da nossa igreja, e a gente não sabe trazer um texto da Bíblia para a sua realidade. Não é falta de leitura da Bíblia, não é falta de leitura, é falta de pensar. Porque não basta você ler, você precisa conferir o que a palavra diz, você precisa trazer isso para a sua prática, você precisa investir ajudando os outros. Você não sabe de nada, porque a Bíblia diz, não diz nem que a Bíblia fala. Diz, o pastor disse, meu líder disse. Agora me pergunte onde é que está na Bíblia? Me pergunte quem é esse personagem. Não sabe, porque não está usando a mente para a leitura. Não é? Eu gosto muito assim, eu quero usar isso, porque a gente foi trabalhado na nossa casa muito com leitura, né? E eu fico vendo isso. Qual é a nossa troca de presentes, né, Amanda? Livro vai, livro vem. Livro vai, livro vem.
né? E isso é muito interessante. Às vezes eu empresto o livro quando volta, porque passou na mão da família todinha, né? Aí ele volta sem as capas, tudinho, mas teve que passar pela mão de todo mundo. A questão da leitura ajuda muito a você influenciar as outras pessoas e as suas ideias. Pessoas que não têm ideias são pessoas que não pensam, não leem, acham que tudo o que estão dizendo para ele é bom. E lá dentro está tudo desorganizado. Aí alguém vem e te diz alguma coisa. Pensa no caso daquela igreja uma igreja de Jim Jones. Parece que foi na América Central, né? Hein, Eber? Na América Central, Jim Jones foi acho que foi na Guatemala, não me lembro exatamente. Aquelas pessoas aquele grupo de pessoas, né, quase 200 pessoas, que terminaram tomando veneno porque o seu líder espiritual disse que já estava no final dos tempos, que já ia tudo se acabar e que as pessoas deveriam, junto com eles, tomar aquele veneno e esperar a morte. E ali, naquele certo dia, encontraram cerca de quase 200 pessoas, 170 e poucas, mortas, porque um líder incutiu na cabeça deles que chegou o final dos tempos e vão morrer antes, porque eles iriam para onde eu não sei. E a gente vê isso acontecendo tantas e tantas vezes, né? Você assiste no Repórter várias, principalmente na área religiosa, né? Tem um grupo que tem, me parece que era ali pelo Centro-Oeste, tem um grupo que segue através de uma dança, e depois um alimento que embebeda, e as pessoas seguem aquele ritual religioso, né? E um deles foi até um filho de um deputado que faleceu há um tempo atrás, consumindo daquelas drogas e vivendo naquele ambiente que a droga tinha a finalidade de levar aquelas pessoas para o auge e para se encontrar com essa excelência poderosa que eles chamam. Porque é um grupo de pessoas que não pensam, alguém diz algo e eles seguem atrás. Isso que a gente mais vê no campo religioso, né? Onde pessoas e mais pessoas, igrejas e mais igrejas abrem e as pessoas vão seguindo esses líderes sem perguntar. Lembra lá dos bereanos, como eram os bereanos? Lá no livro de Atos. É o quê? Pesquisavam, examinavam a palavra para ver se era exatamente como Paulo estava ensinando. Ele ia lá, pesquisava, não tem problema não. O pastor disse alguma coisa, ensinou algo, quero saber exatamente, vou lá conferir se é exatamente isso. Pessoas que não pensam, elas simplesmente trazem para a mente, mas não questionam. O questionar não é problema. O pastor falou, mas aí eu questionar. Complicado é você simplesmente criticar sem você saber nada. O pastor disse isso, mas eu acho que está errado. Né? Mas você questionar, eu gostaria de conferir isso na Bíblia. Eu gostaria de pegar isso para conferir ou observar outras ideias. Não é problema. Nós temos o que urgente? A necessidade de disciplinar a mente. Pensar, analisar. Qual seria o outro? Que a gente faz com a mente? Pensar, analisar e criar. No livro de 7 Hábitos, ele fala muito sobre essa questão criadora da mente, quando ele diz que tudo na vida acontece em 2 planos, ou de 2 vezes. Primeiro acontece aqui, depois ele é realmente exercitado, feito, construído. Então, sempre todas as coisas na vida acontecem de duas formas, em 2 momentos. Acontecem primeiro na mente e depois ele realmente tem a sua função, ele é concretizado. Disciplinar a nossa mente para pensar, para analisar, para criar. Às vezes a gente até pensa, né? Eu me lembrei, foi o pastor André, pensa, qual será o time que vai jogar esse final de semana, né? Não é, né? Pensa, o que mais pensa? Se vai perder, se vai ganhar, né? Pensa até questões de novela. Quando 2 pessoas vão esse radinho do pastor, olha,
Tenho vontade de jogar pela janela. Tem pessoas que vão no momento. Eu estava vendo um momento lá no trabalho, lá na creche, e as pessoas estavam discutindo se fulano ia ficar com fulano, com ciclano. Eu disse, menino, isso já está construído, isso já está fabricado. Por que tu vai se preocupar em pensar o que é que vai acontecer? Não, mas a gente faz isso porque é interessante a gente conversar com isso. Mentes que realmente não raciocinam. Não está tudo feito lá, não já sabe que a mulher vai deixar o marido dela para ficar com outro? Não é? Que o outro aqui é bom, ou vice-versa, aquela coisa. Então, às vezes paramos para pensar, mas pensar bobagens. E às vezes perdemos até o sono achando que estamos pensando, como quando nós estamos divagando, deixando a mente pensar uma porção de bobagem, coisas que não vão funcionar, não vão fazer efeito nenhum na sua vida. Analisar é quando você pega uma situação e outra situação, você compara, você estabelece relações, você faz identificações, e aí você vai saber realmente a profundidade daquele acontecimento, ou você vai comparar para ver qual é a melhor forma de você agir, ou melhor você fazer. E criar, por fim, é aquilo que sai da sua mente, que às vezes você não viu em lugar nenhum, mas aquilo surge na sua mente. E mesmo que alguém já tenha feito, mas você criou aquilo na sua mente de repente, mas não é que alguém já fez também? Porque nesse mundo, o próprio livro de Eclesiastes diz o que é, já foi, já aconteceu. Tudo na vida é assim, o que é, já foi. Então, é a própria criação. Deus deu uma capacidade maravilhosa que é do homem criar. E a gente precisa usar a nossa mente para criar. Diga isso. Diga isso 3 vezes. Quem possui um mundo interior bem ordenado é porque se esforça para ser pensador. Diga isso também. Quem possui... Não se pode ter um cristianismo vital sem o desenvolvimento de pelo menos 3 aspectos. Então, se a gente está querendo organizar o mundo interior e nós sabemos que a vida do cristão, ela processa nesse mundo em várias áreas. A gente pode começar primeiro com a devoção interior. Se você quer organizar o seu mundo interior, você primeiro organiza aqui dentro. É a sua busca interior. Primeiro, de quem você realmente é. Você tem que se identificar quem você é. Você precisa saber quem você é. O serviço cristão é o processo exterior. Então, você primeiro identifica quem você é para você poder agir para os outros, você conviver com as pessoas e prestar o serviço cristão. E a vida de racionalidade é quando você começa com... Lembra dos 4 pontos que também fala nos 7 hábitos? A autoconsciência é quando você toma consciência do que você fez e de quem você é. Quando você trabalha com a sua vontade, não é? Quando é você capaz de exercer planejamentos sobre a sua vontade. Não é você ter vontade de fazer, mas você exerce planejamentos sobre a sua vontade. Quando você exerce planejamento sobre a sua imaginação e sobre a sua criatividade. Então, veja só, a vida de racionalidade exige um mundo vasto, não é? Que é sobre a nossa mente. Lá em Romanos 12, verso 1, diz o quê? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É aqui na mente. A sua mente é fascinante, ela funciona para várias áreas da sua vida. Então, se a gente começa a trabalhar com a nossa mente, exercitar a nossa mente para ser criativa, para analisar, para imaginar, para ter autoconsciência, então a gente vai restabelecer um mundo tão completo que a gente não possa imaginar. Até os cientistas dizem que o homem não usa 30% da sua mente, da capacidade da sua mente. A maioria da população, não é? Cerca de 70 a 80 pessoas da população não usa 30% da sua mente, para ver a capacidade que a nossa mente tem. Os pensadores cristãos, vamos ver aí?
Agora aí tem 2 entraves, olha aí. Os entraves que faz muitas vezes a gente não ter essa mente aberta e capaz. É o quê? Além de ser desorganizado interiormente, né? Há uma preguiça de pensar, de imaginar, de sair do lugar, né? A gente está vendo aí, né? Muito bom ali, horas e horas ali, né? E vai se deleitando com a... O que foi? Irmã Nalva, rapaz, quem disse que é... Pode dar nele, irmã, pode dar nele. Então a gente vê, preguiça intelectual, você não pensa, você não estuda, você não lê, você acha que está tudo bem, você não questiona, você não promove conversa. Estão conversando um assunto ali, que o assunto é interessante, você não sabe de nada, você sabe de atualidade, né? E aí vem a desorganização interior, por quê? Se você tem uma preguiça intelectual, a tendência é a sua desorganização interior ficar cada vez maior. Você é uma pessoa que não pensa, que se coloca ali numa cadeira, passa a assistir televisão de manhã, tarde, de noite, faz as coisas básicas da vida ali, do dia a dia, que são rotineiras. E aí, como é que tua vida vai se organizar? Tudo porque a preguiça intelectual. Diga de novo. 3 vezes. Estamos constantemente recebendo grandes volumes de informação secular. E, por causa disso, o crente que não quer raciocinar assume 2 posturas. Primeiro, é absorvido pela cultura e o sistema ou foge. Explica isso aí. Vai, Amanda. As 2 posturas. Veja só, o crente que não quer raciocinar assume 2 posturas. É absorvido pela cultura e sistema, e a outra postura é fugir. É Joelma não, menino. É Joel, quer dizer rebolado. Eu não acredito. Sistema. O rebolado, jogado cabelo, né? Uns diz baixinho, aí tu solta, né, João Vitor? Olha aí, absorvido pelo sistema, é exatamente isso, né? O que diz, o sistema diz, não é? A coisa se propaga, e aí eu passo a não tenho conhecimento das coisas, não tenho o conhecimento, vai terminar me levando a princípios e valores. Veja, isso é muito importante, por quê? Se uma pessoa, o livro fala, McDonald fala uma coisa bem interessante. Se você vem de uma família onde já foi estabelecido princípios cristãos, onde te ensinaram os princípios cristãos, os valores cristãos, é natural que você, a não ser que haja uma rebeldia muito grande, é natural que você cresça e se desenvolva com estes princípios e seja mais difícil que a cultura, que o sistema possa te engolir. Porque você, desde cedo, teve princípios cristãos. Para uma pessoa que muitas vezes já vem do mundão aí, doidão, de drogas, de violência, de prostituição, observa, quando esta pessoa entra na igreja, muitas vezes ele se sente muito oprimido, mais oprimido ainda. Tem a ação de Satanás, mas tem a ação dele mesmo, de saber que toda a história dele não foi construída com princípios bíblicos e que, de repente, ele deseja que aquilo entre na sua vida. Mas que, de alguma forma, há tantos entraves que o impede dele fazer com que aquilo seja realmente um movimento na vida dele, que movam as ações dele, que, por vezes, eles se frustram muito, não é? Mas, por outro lado, a gente tem um porém que a gente pode encontrar esse povo que está tão chocado com a vida que tinha e desejando ter um movimento diferente em relação ao reino. A gente pode encontrar pessoas muito entusiásticas, porque elas correm muito atrás do prejuízo. E, às vezes, justamente aquele cujos princípios valores foram dados desde criança, por vezes se acomoda, é mais um crente na igreja, eu já sei fazer tudo, eu já sei como é a vida cristã, e pode correr o risco de se apaixonar. É por isso que a gente chama toda a igreja para cura e paixão. Toda a igreja. Quem está na igreja desde
dos primórdios, ou quem chega na igreja hoje. Tem que ser curado e apaixonado. Esse fugir o que é? É delegar simplesmente para os líderes e para os pastores, para os teólogos, que ele fale dos assuntos. Porque eu não sei mesmo nada, eu não consigo discutir um assunto, eu não sei realmente falar sobre um princípio da palavra, então é melhor eu fugir. Olha, vá lá que meu pastor ensina. Vai domingo na minha igreja, que ele disse. Muitas vezes os pastores terminam o culto e chega aquela pessoa que não é nem cristão, não é cristão, claro, a gente tem que atender com maior apreço, mas muitas vezes ali pegando o pastor, é porque essa pessoa é lá do meu trabalho e ele me perguntou uma coisa aqui e eu não soube explicar. Coisas básicas, irmão, às vezes coisas básicas. Para o pastor explicar para ele coisas básicas da vida cristã. Por quê? Porque ele decidiu que quem pensa na vida dele é o pastor. Quem pensa é o líder dele. Então, delega isso para eles. E ele fecha sua mente, apenas vai comendo o que ele dá ali a cada domingo, esperando que um dia vá para o céu. Absorvido pela cultura, o sistema ou fugir. São as duas posturas de quem não quer se desenvolver. Diga de novo. 3 vezes. Essa questão que Laí falou assim sobre... não é simplesmente você pegar uma porção de conhecimento. Eu assisto todos os repórteres, todos os jornais eu assisto. Os documentários eu assisto. É você ter a capacidade de você pensar e de analisar, de questionar que mundo é esse que eu vivo, o que é que eu posso fazer para interferir na história. Eu estava lendo um livro sobre comunicação. Estava lendo um livro sobre comunicação e ele fala que o nosso cérebro, o lado esquerdo do nosso cérebro, ele precisa de explicação para tudo. O fato da gente até hoje não saber explicação para certas coisas não é porque simplesmente a gente não sabe, é porque a gente já formulou uma resposta para isso. Esse lado do nosso cérebro, ele precisa de explicação para tudo que a gente vê. Quando a gente não procura uma explicação, quando a gente tem preguiça ou porque não sabe a explicação, ele força o nosso lado direito a, com nossas experiências que já tivemos, fazer uma explicação ou copiar alguma coisa de alguém. É o que a gente chama de senso comum, né? E o que acontece é, por exemplo, quando a mídia é boa de fazer isso. Quando você assiste na televisão os comerciais da Hyundai, dizendo que é o melhor carro do mundo, você talvez nunca entendeu nada de carro, mas você acredita que realmente é o melhor carro do mundo, porque você quer uma explicação para qual seja o melhor carro do mundo, e a televisão está te dizendo isso, e você acredita, incorpora como isso, e diz para todo mundo que é o melhor carro do mundo. E a mesma coisa acontece quando você copia esses versículos que não existem da Bíblia, né, como faça o teu que eu te ajudarei, porque você não tem costume de ler a Bíblia, então termina incorporando algo para explicar alguma coisa do meio em que vive, né? Então, se você não tem, como a gente sempre tem uma necessidade de explicação para tudo, se a gente não tem, a gente termina incorporando coisas que não tem provas, né? Que não tem base científica, que não tem base em livro, nada. Essa questão do senso comum é muito forte, né? Disseram, dizem, falam, propagam, não é? Por que é que se propagou um ditado há muito tempo, que tu falasse até, foi você que falou logo cedo, quando o pastor fala, fugiu da mente agorinha. A voz do povo é a voz de Deus, não é? Acontece alguma coisa, a voz do povo é a voz de Deus. Se você começa a usar esse texto, começa até a dizer que, na Bíblia, aí, não é? Na Bíblia, aí você começa a passar, mas o povo diz, o povo diz, o povo diz, e você começa a fazer daquilo simplesmente uma prática. Mas você não confere, vamos ver lá o que é que tem, como é isso. Porque basta você ver no caso de Jesus, a voz do povo, não é? Crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Aí você precisa questionar, você precisa pensar, para não ficar simplesmente dizendo em qualquer situação, a voz do povo é a voz de Deus.
Vamos ver? Lê aí. Vamos ver? Diga aí. Eita, começou, mas não terminou mais. Dirigir a mente para que passe a raciocinar dentro das linhas do pensamento cristão. Foi aquela coisa que eu falei. Vai precisar, né, minha querida? Vá na paz, meu irmão. A irmã Natécia, sabe o que a irmã Natécia vai fazer agora? Tirar 2 olhos de fundo para botar em alguém que precisa. 2 córneas. Amém. É benção, né? É? E tu vai fazer o quê, Gil? Vai ajudar. Eu acho uma profissão tão séria, né? Assim, a questão, ela estava só esperando. O morto estava lá, um tira o coração, um tira o fígado, no seu último é o dela, que tem que tirar as córneas para fazer a doação. Dirigir a mente para que possa raciocinar dentro das linhas do pensamento cristão. Foi aquilo que eu falei. Se você é direcionado desde criança num lar cristão, com princípios cristãos, fica mais fácil você seguir essa linha de pensamento. Mas para uma pessoa que não veio desse mundo, ou dessa visão logo cedo, por vezes se torna mais difícil. Mas nada é impossível. Aí é que dá também o quê? A mordomia cristã. Primeiro você lembra que Deus é dono de tudo, portanto Ele é soberano. Deus é o dono de tudo. Ele fez todas as coisas. E eu sou o quê? Eu sou o quê? Sou mordomo. Eu tenho que prestar contas de tudo que eu fiz aqui nessa terra, de tudo que eu fiz com aquilo que Ele criou. Então, eu preciso me organizar a mente para isso. Treinar a mente para observar e apreciar as mensagens que Deus registrou na criação. Salmo 19:1 diz o quê? Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de tuas mãos. Vamos ler a Bíblia e decorar os textos. Salmo 19:1. Treinar a mente para observar e apreciar as mensagens que Deus registrou na criação. Então, você sabe que pode ser usado, a sua mente pode ser usada para anunciar essa mensagem em todas as coisas, em todas as situações. Vou usar o exemplo de Anatécia, né? Uma profissão que Deus ministrou sobre a vida dela e que ela, né, não é todo mundo que quer fazer isso, está pegando defunto, está tirando córneas, né? Mas que ela sabe que tem sido usada para a glória de Deus e o prazer que ela sente de saber que aquilo vai abençoar outra pessoa. E ela passou a usar isso para a glória de Deus. Seja qual for a profissão que você exercer, você vai fazer isso para a glória de Deus. Não tem uma profissão tão abençoadora, eu digo abençoadora porque é que eu resolvi seguir, como professora. Se você quer proclamar as glórias de Deus, olha, não é todo mundo que é para ser, né? Seja professora, porque a coisa não funciona bem assim, né? Tem que ter uma coisa assim, bem mais, quem sabe, né? Qual é essa coisa bem mais. Para que você possa passar para os outros, ensinar para as crianças, glorificar a Deus, através da criação de Deus, você ensinar desde cedo crianças, jovens e adultos, a manifestar a glória de Deus, não é? De exercer a glória de Deus na sua profissão. Próximo. Leia aí. Muito claro, né? A mesma questão do profissional, daquilo que eu sei fazer, e eu vou criar em cima daquilo para servir as outras pessoas. Isso é maravilhoso, né? Então, você sabe fazer, e você acha que não sabe fazer nada, né? Talvez no momento você só esteja usando um lado da sua mente, que é apenas copiando e fazendo. Chegou na sua mente, você repete. Lembra que a partir daí você pode criar, produzir, né? Eu gosto muito de ver os detalhes que Ludmila faz com as bijuterias dela. Eu vi alguma coisa parecida ali na loja, na Riachuelo, sei lá por onde ela anda, todo canto. Aí daqui a pouco ela inventa uma coisinha bem pequenininha.
que dá um toque todo especial numa bijuteria que ela criou. Pode ser que alguém nesse mundo criou igual a ela, mas o que ela fez foi super especial, porque ela pegou aquela bijuteria que ela viu e ela criou o toque dela. E a gente pode fazer isso com tudo, né? Com comidas. Basta ver comidas, né, Débora? Faz igual, eu acho que eu faço igual o que ela faz, mas tem alguma coisa que ela faz que é o toque especial que ela criou, que veio na mente dela, que veio no dom dela, faz aquela comida ficar sobrenatural, né? Né, Débora? É a panela, é? Não, mas a sua é muito especial, minha filha. Glória a Deus, mas não é especial a dela, gente. Você tem que dizer que é. Tem uns que tem, mas você tem. Desenvolvendo a mente, olha. Ai, que coisa boa para a gente desenvolver a mente. Olha aí. Eu não gosto muito de ler, de estudar. Tem que gostar, viu? Tem que gostar de ler e estudar. Desenvolvendo a mente, aprendendo a ouvir. Como é que a gente faz isso? A minha mente vai funcionar à medida que eu vou ouvindo. Primeiro, faça perguntas. Você não entendeu? Pergunta. Questiona. Certo? Aprendendo a fazer perguntas. Visitar pessoas em seu trabalho. Isso ele está falando muito mais em termos de igreja, de célula, de a gente trabalhar a questão de cura. Visita a pessoa no trabalho dela, procura ver como é o trabalho dela, como ela se relaciona com as pessoas, como ela se relaciona com o seu trabalho. Escutar pastores, palestrantes e conselheiros e dar ouvido às críticas, que é o mais desagradável. De todos esses é o mais chato, né? Mas a gente aprende. A gente senta, ouve as críticas, ouve com aquela pessoa. Depois você sai, vai lá conversar com Deus, aí diz assim, Senhor, deixa que fique na minha mente, só o que for verdadeiro, só o que realmente for me ajudar, o resto eu vou deletar tudinho. Aí a gente vai desenvolvendo, não fica pegando tudo que dizem, toda a crítica e alimentando, você vai ficar doente, certo? Nem tudo que criticam, que dizem é verdadeiro. Pega, vai diante do Senhor, coloca, disseram isso, Senhor, o que é que tem de verdade aqui? Isso. Então, deletei isso, acabou. E o resto, eu vou caminhar em frente. Mas dê ouvido às críticas. E não fique preocupado em rebater logo, em dizer, olhe, não, vai conversar com Deus. Se você tiver a oportunidade de dizer, de corrigir depois, bem, se não tiver, passa adiante. Tem gente que não vale a pena. Não vale a pena. Desenvolvemos a mente através da leitura. Olha que imagem linda. Eu achei maravilhosa essa imagem. Criar o hábito de ler. Criar o hábito. Põe livro para ler, pega o livro para ler, bota junto de você. Está ali na frente da televisão, mesmo assim ficar com o livro até a coragem vir, certo? Mas tem que sair da frente da televisão, tem que sair da frente da internet, de tudo que for, para criar o hábito da leitura, né? Muitas vezes a gente fica, eu sempre digo assim, a questão de Orkut já está mais ultrapassado, a gente vê muita besteira, né? Não dá vontade nem da gente ficar abrindo, porque é um besterol, principalmente de crentes, a gente tem necessidade disso. Aproveita a internet, Facebook, seja lá o que for, para estar compartilhando coisas boas da sua vida, para estar escrevendo besterol, não é? Ainda querendo que comente sobre aquele besterol, por favor, né? Então a gente precisa melhorar isso, criar o hábito de ler, anotar ideias e questionamentos. Anota as ideias. Você leu um material, você questionou. Eu estava até cobrando, porque ele fez aqui uma pergunta, e eu disse que eu não estou bem nisso, não. Quando ele diz assim, diga algum livro que você leu e que você foi contrário às ideias dele. Aí eu fiquei pensando, não, sabe por quê? Porque quando eu começo a ler que é contrário, eu já vou descartando. Eu não deveria descartar, eu deveria ler para depois questionar. Então, eu descarto se ele não tiver algumas ideias que não me interessam. E é importante que a gente leia, desde que a gente saiba fazer as críticas e os questionamentos. Compartilhar sempre o que você aprendeu ajuda muito. Se você está ali, aprende o assunto, passa adiante. Adoro isso na terça-feira com as mulheres. Eu aprendi alguma coisa, terça-feira, toma aqui. Faço ela, aquilo traz de volta para mim. Aí a gente sempre
aprende, né, reaprende. Buscar resposta para os questionamentos. Então, a gente lembra no Neemias. Deus chamou Neemias para fazer o trabalho, para restaurar lá. Neemias foi buscar a lei. Ele aprendeu a lei. Ele fez com que aquilo fosse prática na sua vida e começou a lançar a lei para o povo. Então, não basta você ler. Você pega o material, lê. Ah, achei interessante. Ah, foi bom. Eu sempre digo, tinha uma propaganda do jornal O Brasil, parece que é do Brasil, não sei. É que não é um jornal que só vende em algumas bancas. Aí, quando alguém perguntava para ele, o que é que você acha do governo agora? Faz, legal. O que é que você acha do problema da economia? Bom. O que é que você fica legal, bom, bacana? Aí, lá dizia, o termo como é? Né? O slogan dizia assim, né? Essa pessoa não lê o Jornal do Brasil. E, às vezes, a gente está com as pessoas assim, quando pergunta... Olha, a gente vai chamar, tem que marretar e tem que falar mesmo, porque a gente foi chamado para fazer diferença. São as melhores cabeças pensantes, são a dos crentes, pelo menos deveria ser. O que é que você acha disso? Isso faz na célula, né? O que é que você acha disso? Bom, achou a mensagem do pastor? Boa. O que é que você entendeu? Foi bom, eu acho que ele falou é verdade. Não disse nada. O pastor ir lá para falar mentira é pau, né? Então, se você cobra isso do seu liderado, você tem que também, quando a gente chega aqui para chamar, para conversar, para compartilhar, você tem que ter ideia, você tem que falar, você tem que pensar, você é o líder. E se você não sabe de nada, aí fica esperando que todo mundo diga. Aí não preparou nada, aí fica esperando que todo mundo diga, aí você vai copiando. Sempre assim, né? O que fulano diz, idem, tem uns que não querem nem falar, idem, né? E aí você, como líder, você também não expressa nada, você não traz uma experiência, você não fala da palavra, e você espera que aquele liderado fique dizendo o quê? Ai, foi uma bênção. Sim, mas aí, foi bom demais. Lembra do texto? Eu sei que é uma bênção. Toda vez que os pastores pregam uma bênção, deixa eu me lembrar. Né? Pregou alguma coisa da Bíblia, falou de Jesus, com certeza. Mas aí a gente se acostuma a isso. E líderes que se acostumam a isso é terrível. Assume a postura de líder, mas não sabe falar nada de Jesus. Não fala nada de igreja, não diz coisa com coisa. Leia a Bíblia. A gente só vai receber conhecimento e sabedoria através da palavra. Olha aí, vamos ler? Estudar irá implicar em criar bons métodos de arquivamento de informações coletadas. Implicará também em fazer sacrifício para adquirir bons livros de referência. Mas, acima de tudo, irá implicar em exercitar determinação e disciplina. Certo? Se você não tem costume de pegar livros grandes, não pegue os 7 hábitos. Não pegue 7 hábitos. Embora que é um livro bem gostoso, bem interessante de você ler. Você pegue um hábito... Né? Você pegue livrinhos finos, mas leia, faça alguma coisa, leia a Bíblia. Eu vou fazer uma pergunta básica. Me perdoe dizer, mas não precisa o pessoal da minha casa, da família, porque a gente foi ensinamento de meu pai mesmo. Eu botava para, graças a Deus. Mas, de repente, você não teve esse ensinamento, né? Mas você pode fazê-lo agora. Quem já leu a Bíblia todinha, do começo ao fim? Veja, vários líderes já leram a Bíblia toda. Agora leia mais vezes. Leia mais vezes. Você que nunca leu, faça essa leitura. Precisa ler a Bíblia. A Bíblia toda, mas é muito grossa. Mas você tem a vida toda de crente para você ler. Mas chegava até Judas e não lia Apocalipse. O dragão vai pegar, né, amor? O dragão que sai do mar, né? A besta. Olha aí. A toda leitura resultará sempre em... Agora, para que eu dê isso aí? Você vai escrever rapidinho.
Faça sua autobiografia. Alguns têm 3 páginas, outros têm 4, outros têm 6. Eu quero que você, claro que você não vai escrever sua vida toda. Na primeira página, sei lá, uma coisa marcante. É como se você desse um título e fosse escrever depois. Nasci no dia tal, não sei de quanto. Certo? Sei lá, passou um tempo, terminei o 2º grau, foi muito bom para mim. Decidi fazer a faculdade, casei, arranjei namorado. Veja o máximo que você puder fazer aí, rapidinho. Na capa você põe o seu nome apenas. Ei, cadê o livrinho para autobiografia? Está aqui, está aqui. Primeiro capítulo, você põe só em capítulos, tá certo? Não fique escrevendo tudo numa folha só, não. Capítulos. Pensa. Quando você lê um livro, você não vê capítulos, aí você, às vezes você não quer nem ler aquele capítulo, passa para o seguinte. Tu quer que eu te leve em casa? Eu te levo. Eu te levo. Tá? Levo. Lembra, viu? Levar a Selma em casa. Que também essa hora até fica ruim para você, de qualquer jeito de ônibus. É? E agora que eu me lembrei que eu vim de moto. Olha que vontade de levar a irmã, né? Capítulos. Claro que o livro não vai terminar, né? Porque sua história ainda está aqui. Você pode votar. Seria arrebatada em... Só Jesus sabe. Não, brincadeira, você estava dizendo. Ô, bebê, desculpa, você acreditou. Não, por favor. Não, eu vou te levar em casa. Mesmo passar um tempinho, eu te levo antes de terminar, prometo. Veja, mas o que está acontecendo aí? Porque o que eu pedi para vocês fazerem, presta atenção. Uma autobiografia, o que eu disse? Que em cada página você fizesse um capítulo. Foi isso que eu disse, mandei você escrever sua autobiografia. Atenção para o que se diz cabeça pensante. Eu coloquei aqui. Nascimento de Adilai Lages Malheiros. Era Adilai Lages Malheiros, não era Adilai Lages ainda. Os meus estudos. Pontos importantes da minha vida. Encontrei o homem da minha vida. Eita. Meu ministério e minha missão, noutra página. A bênção que é ter filhos. Minhas diversas atividades. Olha só. Eu disse que a sua história você escreveria depois. Eu disse que você fizesse capítulos, pontos da sua vida. Certo? Vamos pensar. Fecha os olhos aí rapidinho. Fecha os olhos. Todo mundo de olho fechado, não escreve mais nada. Não escreve mais nada. Você foi chamada para ir para um velório. Você não sabe quem é, mas você, com muito apreço, você vai a esse velório. Lá você encontra muitas pessoas. Você começa a entrar naquele local. Muitas pessoas chorando, muitas pessoas tristes, muitas pessoas. Como alguém te convidou, você quer até conhecer quem é o defunto, né? Quem está ali naquele caixão. Você vai se achegando para reconhecer quem é o defunto, o esquife, e você percebe que é você que está lá dentro.
Quando você está lá dentro, você toma aquele susto, mas vê que é você que está dentro daquele caixão. Aí é dada oportunidades para que as pessoas falem sobre a sua vida. Aí primeiro vem alguém da família, o pai, o marido, o filho, e diz coisas sobre você, fala as coisas sobre você. Depois vem alguém da sua profissão, do seu meio profissional, e também começa a falar coisas sobre você, sobre quem é a pessoa. Depois vem alguns de seus vizinhos que conviveram ali com você, ali no seu prédio, começam a trazer palavras também sobre você. E ainda outras pessoas que pedem uma oportunidade para falar de você, amigos seus, companheiros de trabalho. O que é que você gostaria que cada um deles falasse sobre você? O que você gostaria que eles dissessem sobre você? Pense rapidinho nisso. Volta. João Milton. Eu vou apenas algumas pessoas. Diga apenas uma coisa que você gostaria que dissessem sobre você. Disposto a ajudar. Inara. Bom. Elisane. Íntegra. Daine. Amiga. Vê quanta coisa bonita a gente espera que as pessoas digam de nós. Coisas boas, né? Nunca se espera que no velório alguém vai dizer mal pagador, tacanha, né? Péssimo vizinho, né? É. Mas pelo menos é o que você gostaria. É você que está ali. É você. E você sabe, você é melhor do que ninguém sabe. Não é? Veja só, a finalidade dessa autobiografia. Se você escrevesse um livro com a sua autobiografia, alguém gostaria de ler? Ficaria para alguém ler? Ia fazer diferença para alguém ler aquela história? Nem que fosse para as pessoas mais perto de você abrir. Eu quero descobrir realmente quem era essa pessoa. Muitas vezes a gente pega um livro, eu gosto muito de ler biografias, gosto muito de ler. E eu fico olhando assim, a gente fica aprendendo, né, com o que aquela pessoa fez. Heróis da Fé, maravilhoso, né, as biografias dos heróis da fé. E você começa a ler o que aquelas pessoas fizeram e fortalecem a sua vida. Será que na sua vida você poderia escrever alguma coisa que alguém ficaria interessado em ler? E talvez na sua vida você já passou com tantos livros interessantes, você simplesmente... Vou ler não. Quantos livros você tem em casa e que você não deu interesse? Talvez nem tem em casa, né? Porque tem gente que nem livro tem em casa. Nem livro tem para ler, não pede emprestado, não tira xerox, não faz nada. Tem que ler. Certo? E agora pense na sua autobiografia. Talvez um dia você possa escrever sua história e ficar para alguém. E ela vai fazer diferença na vida de alguém. Prepare os capítulos, não é? E um dia ela vai ser muito importante para a vida de alguém. Amém? Amém. Fui fiel, não dei 1 hora. Pronto, a gente ainda tem. Quem tem ainda? Vem, meu filho? Ô, gente, ainda tem. A gente vai completar hoje. Não é melhor do que a gente ter que marcar outro dia para a gente fazer o treinamento. Não, a gente termina logo tudo hoje. Não é? E o capítulo de Aeronides é muito interessante. Muito, vocês vão gostar.